Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Olá, boa noite, amados. Bem-vindos a mais um culto. Receba o nosso carinho, o nosso abraço e o cuidado do Senhor nesta noite. Esperamos que você seja abençoado poderosamente através da mensagem do pastor Edinaldo, que estará ministrando aos nossos corações daqui a uns minutinhos. Mas antes eu quero deixar uma palavra de esperança para vocês que se encontram em Romanos 5, dos versículos 3 a 5. E nós vamos ler neste momento. E após, nós vamos fazer uma oração. Mas enquanto você pega a sua Bíblia, eu quero dizer para você que você também pode estar conosco durante o culto e pedindo, fazendo seus pedidos de oração. Você vai escrevendo aí que nós vamos estar orando. Seja abençoado em nome de Jesus. Romanos 5, de 3 a 5, diz assim a palavra do Senhor. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz a aprovação. E a aprovação produz a esperança. E essa esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que esse mesmo Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, pela certeza da salvação. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque nós podemos, neste momento, entrar nos lares, Senhor, que neste momento, através da palavra do teu servo, Senhor, tu estará abençoando cada um, ministrando aos nossos corações, ó Pai. Ser com aqueles, Senhor, que se encontram doentes, ó Pai, que neste momento, Senhor, eles possam receber a cura em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que estão se sentindo sozinhos, que eles possam receber o consolo do seu Santo Espírito, ó Pai. Neste momento, Senhor, mais uma vez, queremos ser gratos e te dizer
Muito obrigado, Senhor, pelo nosso respirar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos dá. Que Tu esteja nos abençoando, que o pastor Edinaldo não fale dele, mas que só de Ti se profira palavras, Senhor, de bênção na vida de cada um. Essa é a nossa oração, fazemos por amor e em nome de Jesus. Amém? Fique agora com a mensagem abençoadora do pastor Edinaldo. Olá, mais uma vez, boa noite família BCM, você que está aí na sua casa aí nos ouvindo, nos vendo nesse momento e está realizando esse culto aí junto conosco aí, com a nossa Igreja Batista Central de Mutuá. A gente está muito feliz porque a gente tem a sua presença aí. Então eu quero já desde já convidar você já entrando aí. Se você tem um pedido de oração, faça o seu pedido de oração, vai escrevendo aí. Diga se você não pertence à nossa igreja, de qual igreja você é, porque a gente está muito feliz aí de poder estar compartilhando a palavra de Deus com você, né? E você que é da nossa igreja aí, vai escrevendo também aí, vai já colocando aí seu comentário, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus hoje vai falar muito em nosso coração. Então abra o seu coração, né? Abra a sua mente, deixa Deus falar, deixa Deus trabalhar aí na sua vida, na vida da sua família, porque Deus tem algo tremendo para cada um de nós. A nossa ideia é trazer uma palavra hoje, uma palavra de fé e uma palavra de esperança para a sua vida. O profeta Isaías, no livro de Isaías 40, no capítulo 40, no verso 31, a palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se fadigarão, andarão e não se cansarão. Olha, se você esperar no Senhor, Deus tem uma promessa para a sua vida. Entregue a sua vida nas mãos dEle, deixe que Ele cuide de tudo, porque eu tenho certeza que tudo que Deus quer para a gente é bom, é perfeito e é agradável, como a própria palavra de Deus diz. Hoje eu queria trazer essa palavra, e uma palavra de esperança, uma palavra de fé, principalmente devido a tudo que nós estamos passando. E talvez muitas pessoas, por esse tempo aí parado, às vezes você não está trabalhando, você não está indo para a igreja, você não está estudando, e isso pode trazer um esfriamento espiritual para a nossa vida. E a gente começar então a justificar o nosso proceder, a começar a contar uma história para justificar aquilo que a gente passou a fazer e que não fazia antes, mas que a gente está se acomodando e muitas das vezes acostumando a fazer. Então isso é um perigo, a gente começar a justificar e contar uma história do porquê eu estou fazendo o que estou fazendo, por que meu casamento está nessa situação, por que a minha vida emocional está desse jeito. Às vezes tudo isso é por causa de um esfriamento e porque a gente está parado há tanto tempo. Então eu queria falar para você, não desanime, Deus está presente na nossa vida e com certeza Deus Ele quer o melhor para você. Então eu quero convidar você desde já a abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 5, porque a gente vai estar compartilhando a palavra de Deus nessa noite. E eu estava pensando que a gente às vezes começa a cantar tanta história de nós mesmos, justificando as nossas atitudes e as nossas ações, e a gente passa a acreditar nessas histórias que nós contamos. E a pergunta é, se a história que a gente estiver contando, justificando para estar fazendo ou agindo do jeito que a gente age, e se essa história não for real? Você já parou para pensar nisso? Se o modo que você vive hoje, o porquê da sua família está passando por tudo que está passando, mas você às vezes tem uma justificativa. O problema é que a gente sempre quer contar uma história para explicar o motivo do que a gente está passando, para explicar o porquê da gente estar fazendo determinadas coisas. E às vezes, aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está fazendo, pode não ser uma coisa real. E aí a gente entra num grande problema, irmão, de a gente passar a vivenciar aquilo para a nossa vida
e aquilo futuramente nos trazer um descontentamento, nos trazer tristeza e nos afastar de tantas pessoas, nos afastar do convívio que a gente vivia antes. Então eu queria convidar você nessa noite a fazer um teste. Conte a sua versão da sua história para uma pessoa que talvez esteja enfrentando o mesmo problema que você está passando, a mesma situação. Conte a sua história e depois faça uma leitura com essa pessoa, né? Pois às vezes ela está passando a mesma coisa que você está passando. Ou seja, são problemas iguais, mas consequências diferentes. Então, eu quero convidar você a partir de hoje, a começar a pensar na sua vida, em tudo que você está passando. Será que realmente o que você está passando porque não tem outro jeito, porque você precisa realmente passar, ou porque você já está acostumando a viver dessa forma? Eu queria ler no capítulo de João, capítulo 5, uma história de uma pessoa que aprendeu a contar uma história de sua vida e ficou muito tempo contando a mesma história, e aquilo ali atrofiou a vida dele, aquilo ali o paralisou por muitos anos. Abra sua Bíblia aí em João, no capítulo 5, que a gente vai estar fazendo uma leitura a partir do verso 6. A partir do verso de número 1, eu queria que você me acompanhasse aí da sua casa, de onde você está. Acompanhe essa leitura, porque a gente vai estar lendo e compartilhando essa palavra entre nós aí, você aí na sua casa, talvez se estiver no trabalho, ou não importa o lugar que você esteja, que você possa estar acompanhando essa leitura para a gente estar compartilhando. João capítulo 5 diz assim a palavra de Deus: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficava ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água. Depois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. E quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Disse-lhe Jesus: levante-se, pegue a sua maca e ande. Essa história aqui é uma história bem conhecida. Jesus viu um homem deitado ali, um paralítico que vivia há 38 anos já com aquela paralisia, e ele vivia ali em um estado há muito tempo, ou seja, há 38 anos. E Jesus chega, se aproxima daquele homem ali e pergunta: você quer ser curado? Jesus fez uma pergunta bem simples e merecia também uma resposta bem simples, né? Se eu fosse perguntar para você que está me ouvindo hoje, você gostaria de ser curado de alguma enfermidade? Naturalmente você ia responder: é claro que sim. Quem não gostaria de ser curado de uma enfermidade? Mas esse homem, ele tinha uma história. Aí que entra, o problema é a história que nós sempre contamos. Quando Jesus pergunta para aquele homem: olha, você quer ser curado? Ele poderia naturalmente falar para o Senhor Jesus: é claro que sim. Afinal de contas, ele estava ali há muitos anos tentando entrar naquele tanque e ele mesmo disse que ninguém o ajudava. Mas para Jesus, quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele precisou justificar. Ele precisou contar uma história. Olha, eu até quero, mas ninguém me coloca naquele tanque. Sempre quando eu vou entrar, alguém corre na minha frente e acaba entrando primeiro. Olha só, às vezes a gente tem vivido assim também. A gente sempre quer justificar contando uma história para justificar aquilo que a gente às vezes tem deixado de fazer.
A gente sabe dessa história aqui, desse tanque de Betesda, ficava ali na cidade de Betesda, um tanque. Existia um mito judaico que dizia que uma vez por ano descia um anjo e balançava, agitava aquela água. E ali vivia milhares de pessoas, né? Pessoas com as suas crendices, que iam para ali e ficavam ali porque realmente acreditavam que poderiam realmente ser curados. E quando Jesus se aproxima então e pergunta para aquele homem ali, que estava tanto tempo ali, ele pergunta: olha, você quer ser curado? Ele poderia responder: claro que sim, afinal de contas ele estava ali porque ele realmente queria ser curado. Mas primeiro ele teve que contar uma história para Jesus. Olha, eu até quero ser curado, mas ninguém me leva, ninguém me coloca ali. E aquilo ali foi ficando na mente daquele homem por tanto tempo que acabou ali, talvez até atrofiando a própria mente dele. Ele não conseguia se mexer, ele não fazia mais nada. A vida dele passou a ser aquele lugar onde ele ficava ali há muito tempo esperando. E sempre que alguém passava para ali, naturalmente ele também dava explicação. Então ele não conseguia se mexer. Mas Jesus, que era aquele que tinha poder para curar, poder para fazer qualquer coisa que aos nossos olhos seja impossível, foi justamente esse Jesus que se aproximou dele e perguntou: olha, você deseja ser curado? Você quer ser curado? Mas ele, antes de responder sim, ele falou: olha, eu até quero, mas eu não consigo. E a palavra de Deus diz que Jesus fala para ele: olha, levanta-te e anda. Às vezes Jesus está se aproximando de cada um de nós e ele está procurando e falando com cada um de nós: olha, o que você quer? Você quer mudar? Você quer ser curado? E às vezes nós também fazemos, muitas das vezes, como esse cego, né? A gente sempre quer contar uma história. Por que a sua vida está assim? Se você soubesse um pouco da minha vida, se você conhecesse um pouco da minha vida. Jesus conhece a nossa vida, Jesus conhece a sua vida. Mas às vezes o que Jesus está nos falando é justamente fazendo uma pergunta para a gente também. E o que Ele quer de cada um de nós é que a gente responda também com simplicidade, mas não contar uma história como esse homem ali que vivia ali há tanto tempo ficava contando. E se a gente lembrar bem, a Bíblia também fala sobre uma outra história, a história de uma mulher, né? Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Essa mulher, a palavra de Deus diz que ela vivia 12 anos já com uma hemorragia. 12 anos aquela mulher sofria. Mas ela não fez como esse homem que vivia 38 anos. Ela fez muito o contrário. Ela resolveu mudar a história da sua vida. A palavra de Deus diz lá em Marcos que quando ela soube que Jesus estava passando próximo dela, ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes deles, eu serei curado. Às vezes o que tem faltado para cada um de nós é a gente começar a declarar também, não mais viver justificando os nossos erros, justificando a maneira que a gente vive, justificando tudo que a gente tem feito ou passado. Aquela mulher ali, ela sofria de uma hemorragia. E a Bíblia diz que essa hemorragia já durava 12 anos, ela sofria. E o texto diz que ela chegou a vender tudo que ela tinha. Eu fico imaginando a casa daquela mulher somente entre paredes, porque ela tinha gastado o dinheiro dela todo para poder buscar a cura. Então eu imagino que aquela mulher ali, ela dormia no chão, não tinha mais móveis, não tinha dinheiro, não tinha remédio, não tinha mais nada. Era somente ela. Mas ela num dia ela acordou com disposição e ela falou: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Eu fico imaginando a medicina falando para ela que ela não tinha mais cura. Então, geralmente, quando as pessoas estão enfermas, muitas pessoas quando estão enfermas e que a medicina diz que não tem cura, essas pessoas elas correm para a igreja, elas procuram a igreja porque através da fé elas creem que podem ser curadas por Jesus. Então elas correm justamente para a igreja. Aquela mulher ali,
se a gente olhar aqui um pouco da época, daquele contexto que aquela mulher vivia, aquela época, os judeus, a mulher que sofria de hemorragia era uma mulher que estava em pecado. Então a medicina dizendo para ela que não tinha cura. Então, se a gente pudesse imaginar aquela mulher ali, ela falando, então eu vou procurar o templo, eu vou procurar a igreja. E quando ela vai, a palavra do sacerdote vai dizer, olha, você também não pode entrar na igreja, porque para os judeus ali, aquela mulher era considerada uma mulher impura. Então, se a gente olhar a situação dessa mulher, essa mulher vivia numa situação muito difícil. Ela vivia onde a medicina havia dito não para ela, a igreja havia dito não para ela. Então, o que ela poderia fazer? Vamos imaginar essa mulher, a mulher que não tinha mais nada. Então, eu fico pensando que aquela mulher ali, ela fez totalmente diferente. Ela não adiou o resultado de mudar a história da vida dela. Ela foi em direção a Jesus. E aquela mulher disse, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Olha só que coisa boa, aquela mulher ali que já havia perdido tudo, naturalmente vendido tudo, gastado todo o seu dinheiro, e agora ela ouvindo da medicina, dizendo que não tinha cura, os judeus ali, aquela mulher ali, ela estava em pecado, era uma mulher impura, e mesmo assim, ela viu uma luz no fim do túnel. Ela foi em direção a Jesus e ela falou, se tão somente eu tocar nas vestes. Imagina aquela mulher ali, uma mulher desnutrida, uma mulher com hemorragia, uma mulher fraca, uma mulher com fome, uma mulher que não tinha mais força. E eu fico imaginando ela pensando, olha, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, ou seja, nem que eu vá se arrastando pelo chão, eu vou tocar nas vestes dele e eu serei curado. Aquela mulher ali, ela tomou uma decisão na vida. A minha história, ela vai ser mudada hoje. Às vezes o que tem faltado na nossa vida é a gente tomar uma iniciativa, uma decisão de querer mudar a história da nossa vida. Jesus está te convidando hoje, está te perguntando, você quer ser curado? Você quer mudar de vida? E o que Ele quer receber de nós, e o que Ele quer ouvir é simplesmente um sim. Então hoje, eu convido você a procurar o Senhor Jesus. Eu convido você a dobrar o seu joelho hoje e falar, Senhor, eu não aguento viver mais do jeito que eu estou vivendo. Eu preciso de ajuda, eu preciso mudar a história da minha vida. Eu tenho certeza que se você decidir isso, Jesus, Ele vai te abençoar. Ele quer que você hoje supere a história que você está vivendo. Porque nós só vamos viver uma nova história quando a gente superar a história velha. Então, qual é a palavra que você precisa dizer hoje? Qual é a palavra de libertação que você precisa dizer hoje para que você possa se desfazer de todo comodismo? Qual é a palavra que você precisa dizer hoje para que você saia da zona de conforto? Qual é a palavra que você precisa dizer hoje para que a sua história comece a mudar ainda hoje? Eu te convido a tomar essa posição. Não fique como aquele paralítico que há 38 anos contava uma história. Há 38 anos ele dava desculpas. Não faça isso, mas hoje ainda procure o Senhor Jesus e fale, Senhor, eu quero mudar a história da minha vida. Eu tenho certeza que Deus quer te dar uma oportunidade de mudar essa história. Deus, Ele quer que você abra os seus olhos ainda hoje e comece a contemplar tudo aquilo que Ele quer para a sua vida. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que Deus quer para nós é bom, é perfeito e é agradável. Então, em meio a esse caos que nós estamos passando, dê um salto em direção ao Senhor Jesus. Queira mudar a sua vida ainda hoje, para que Deus comece já a te mostrar um novo caminho, uma nova estrada, um novo destino para você seguir, para que você possa então fazer somente a vontade dEle. Talvez a gente esteja vivendo todo esse tempo aí e a gente perdeu um tempo grande, um tempo enorme na nossa vida,
porque a gente se contentou em justificar uma história que às vezes nem era real. Mas hoje, comece a mudar, comece a contemplar, comece a desenhar uma nova história para a sua vida, para que você possa então já contemplar aí tudo aquilo que Deus esteja preparando para a sua vida. Comece a desenhar uma nova história, porque eu tenho certeza que Deus, Ele quer te abençoar ainda no meio do caos. Aqui, o momento que a gente está passando hoje, com tanta turbulência, no meio desse caos, tanta tristeza, Deus, Ele quer nos treinar nesse momento, para que quando tudo isso passar, a gente possa ter a experiência, a gente possa poder contar e ajudar aquelas pessoas que ainda não passaram por tudo aquilo que nós estamos passando. Então, guarde essa palavra no seu coração, comece a meditar na palavra de Deus, comece a depositar a sua fé única e exclusivamente no Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir. Fique com essa palavra. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu ministério, o seu trabalho. Olha, eu quero dizer para você que não tem nada perdido não, porque nós servimos um Deus poderoso, nós servimos um Deus majestoso, um Deus de poder, um Deus que pode todas as coisas. Nós, na frente de Deus, nós somos pequenos e limitados, mas nós servimos um Deus que pode realmente todas as coisas. Então, que a partir de hoje, Deus possa iluminar o seu entendimento, que a partir de hoje você possa decidir começar a escrever uma nova história da sua vida, e nessa nova história você não vai ter justificativa, você não vai justificar algo que você não queira fazer, mas você vai começar a partir de hoje a fazer somente aquilo que Deus quer que você faça. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar dando a direção para você, dando um entendimento, um novo rumo, para que você possa então aí abraçar e contemplar as maravilhas de Deus e começar já a apontar aí um destino e um propósito para a sua vida, irmão. Porque uma vida sem propósito certamente sempre será uma vida vazia. Fique com Deus e até o próximo culto. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Uma nova história Deus tem pra mim.